Olá, boniteza! Na live de hoje eu vou te dar um passo a passo de tudo que você precisa saber para você começar a fazer atendimento clínico dentro da psicologia. Um checklist mesmo. Então, se você está meio perdida, não sabe por onde começar, quer fazer, ou mesmo se você já começou, eu sugiro que você acompanhe esse checklist, porque pela minha experiência, minhas alunas, minhas supervisionandas sempre pulam alguma etapa ou ficam perdidas em alguma etapa. Então acompanhe esse conteúdo até o final. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Mariela Passarelli, sou psicóloga, psicoterapeuta e professora, e aqui nas redes eu faço um trabalho para ajudar outras psicoterapeutas a desenvolverem as habilidades para atenderem com confiança, fazerem real diferença na vida dos seus pacientes e poderem viver da psicologia. Se você está assistindo esse conteúdo gravado, eu sugiro que você adiante um pouquinho, porque eu vou falar um oi pro pessoal que está chegando. Oi, meninas! Oi, Márcia, bem-vinda de volta, querida! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Manda um oi para mim no chat. Não sei se vocês pegaram o que eu estava anunciando no começo, que a gente vai fazer um checklist hoje. Para saber por onde começar, um passo a passo mesmo. O que eu vejo primeiro, o que eu vejo depois. Oi, querida! O que eu vejo depois para me organizar a começar a fazer atendimento clínico dentro da psicologia. Não precisa ser só psicoterapia, vou falar um geralzão assim. E para quem já tá, é um bom tirateima, assim, para ver se sabe de tudo, acompanhou tudo, fez tudo que precisa, tá bom? Vamos lá? Papel, canetas, água, marca-texto, tudo que vocês precisarem aí. Oi! Tudo que vocês precisarem para se organizar e tomar nota. Eu tenho tentado fazer lives bem de conteúdo, bem com a minha pegada professora mesmo. Então, se vocês tiverem sugestões, inclusive, me deixem, me mandem um direct e pede coisas que vocês querem que eu fale aqui no conteúdo gratuito, tá bom? Vamos lá. Como prometido, eu vou te dar um checklist, né? Um passo a passo. O que você precisa fazer para começar a atender dentro da área da psicologia. Primeiro que assim, ó, eu falo aqui para psicólogas, psicólogos, psicólogues, tá bom? Para quem é desse segmento. Não vou entrar nesse assunto, tá? Mas para ser psicoterapeuta, você não precisa necessariamente ser psicólogo. Outras formações também te habilitam a ser psicoterapeuta. Essa é uma questão, inclusive, super atual de discussão dentro do conselho. Atualmente, você já deve ter respondido alguma pergunta aí que chegou para você, um censo, enfim, se deve ser exclusivo da psicologia, se não deve ser, enfim, não é, tá? Até o momento não tem regulamentação dessa profissão psicoterapeuta, acaba sendo um braço de algumas profissões, mas você encontra alguns cursos holísticos, enfim, uma certa bagunça justamente por não ter regulamentação, tá? Mas, via de regra, a gente, psicólogo, psiquiatra, também pode fazer atendimento de psicoterapia. Quem faz só formação em psicanálise faz atendimento de psicanálise, mas não deixa de ser uma psicoterapia, né? Faz uma formação específica para esse tipo de atendimento. Enfim, tô falando para psicólogo, ok? Então, a primeira coisa, né, que você precisa é ter a graduação de psicologia. Nesse contexto aqui, para quem eu tô falando, é ter a graduação de psicologia. Não me formei ainda, posso atender? Não, pelo amor de Deus, exercício legal da profissão, tá? Não vou fazer nada como psicóloga, nem colocar na sua bio que você é psicóloga se você ainda é estudante. Você pode colocar, você é estudante de psicologia, certo? Senão pode causar confusão nas pessoas, enfim, você pode até responder aí por um exercício legal da profissão. Então, você precisa ter graduação. Tá? Você precisa complementar, você precisa completar a sua graduação em psicologia. E assim, também não tem algumas diferenças, não vou entrar muito nessas minúcias, mas precisa ser uma graduação que te habilite para isso, tá? Dependendo da universidade que você tá, você pode sair com uma titulação de formação de psicólogo, por exemplo, como é o meu caso, ou você pode sair com uma formação de bacharel,
Depende, tá? Se for a formação de psicólogo, via de regra, ela já contempla as horas pelas diretrizes curriculares nacionais, enfim, ela já contempla as horas para você estar habilitado para fazer esse exercício, tá? Da profissão. Se você está formando só bacharelado, precisa estar constado, né? Você precisa ter estágios de carga horária que te habilitem a fazer isso, estágio de atendimento clínico, isso precisa ir lá no teu diploma. Pulando essa parte, mais detalhes que você não precisa se ater, você precisa fazer a sua inscrição no CRP, tá? Você precisa ter a sua CIP, a sua carteira de identidade profissional. Se tiver alguma irregularidade no teu diploma, o CRP vai te avisar, tá bom? Mas assim, você tendo a sua inscrição no Conselho Regional de Psicologia, você está habilitada a exercer a profissão de psicóloga. Não só como psicoterapeuta, mas também como psicoterapeuta. Também dentro de um atendimento clínico, também dentro de avaliação psicológica, enfim. Também todos os segmentos da psicologia, incluindo a psicologia clínica, certo? Quando a gente está falando de psicoterapia, a gente está falando de um contexto de psicologia clínica, apesar delas não serem sinônimos. Tudo bem? Então, você precisa ter a sua inscrição no conselho, tá? Eu posso me formar enquanto psicóloga e dizer que eu tenho uma formação de psicologia e não atuar como psicóloga? Pode, se você não atuar como psicóloga, você tá tudo bem, né? Você tem essa formação, você tem esse conhecimento, mas se você vai exercer qualquer tipo de função como psicóloga, você precisa estar inscrita no conselho, tá bom? Então, número 1, carteira de identidade profissional, inscrição no CRP. Número 2, o ideal é que você tenha também um cadastro na sua prefeitura como trabalhador autônomo. E aí já pode ter um monte de variação, tá? Eu tô falando para quem não vai começar com empresa, para quem, assim, o arroz com feijão da grande maioria de nós, tá bom? Você vai trabalhar como autônomo. Dependendo sei lá, outro trabalho que você tenha, mas via de regra você vai trabalhar como autônomo. Para você ficar legal, regularizada, né? Assim como com o conselho você fica regularizada com a tua categoria profissional, com o teu conselho, com o ISS, Imposto sobre Serviço, que vem do cadastro da prefeitura, você fica regularizada e legal dentro do teu município para realizar um trabalho de autônomo, tá bom? Isso qualquer autônomo deveria ter esse cadastro na sua prefeitura, tá bom? Tem taxa, as duas coisas. Tem taxa conselho e tem taxa o ISS, tá bom? Feita a tua regularidade, legalidade, né, de papel, o que você precisa fazer? Você precisa, número 3, decidir duas coisas. Primeira coisa que você precisa decidir, qual é o tipo de trabalho que você vai fazer? Qual é o tipo de serviço que você vai oferecer? Mari, que óbvio, por que você tá falando isso? Amores, não é tão óbvio assim. A gente às vezes só vai fazendo e começa a fazer. E aí às vezes chega um paciente com uma demanda PIN que você fica perdida, você acha que você tem que atender porque ele chegou para você, mas não, porque não é o que você tá fazendo. Então assim, tenha clareza, tenha nítido para você qual é o tipo ou os tipos de atendimento que você pretende oferecer. Por que eu tô falando isso? Porque a gente no começo tem muita dificuldade de falar não, e aí vai chegando demanda de tipo de perfil às vezes de paciente, às vezes você não quer atender criança, a clínica que você vai lá e manda a criança para você não consegue falar não. Aí então, previamente, sinta, pense, decida qual é o tipo de serviço que você quer oferecer, certo? Decidido isso, você vai decidir a segunda coisa. Qual não. Tipo, você vai decidir como você vai fazer. Atualmente, nesse cenário de pandemia, isso veio para ficar, né? Já existia, mas veio para ficar o atendimento online. Você quer fazer atendimento online ou você quer fazer atendimento presencial?
Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque cada modalidade vai exigir um outro passo a passo, um outro checklist ali dentro dela, tá? Então, por exemplo, se você for para o atendimento online, você precisa, puxa uma setinha aí, você precisa fazer o seu cadastro no EPSI, que é um cadastro do conselho que tem esse acompanhamento e essa regularidade das pessoas que fazem atendimento online, tá? E aí lá dentro você precisa preencher algumas coisas, você precisa fazer todo o seu cadastro dentro do EPSI. Só isso, tá? Antigamente você precisava estar dentro de uma plataforma que era exclusiva para isso, lá não precisa mais. A resolução de 2018 já mudou isso. Então você pode fazer só o seu cadastro no EPSI. Se você for atender criança, meu bem, você vai ter que ler. Na verdade, se você for fazer atendimento online, leia a resolução. Será que é 11 de 2018? Ai, gente, se eu tiver errado, corrigeu aí. Eu acho que é esse número, tá? Procura lá no Google, resolução CFP atendimento online. Você vai ver que tem uma nova versão, que foi a adaptação de dentro da pandemia. Você precisa ler, tá? Tem algumas ponderações sobre atendimento infantil e de adolescente, atendimento online, tá? Então, vou acrescentar aqui agora. Lá no item do tipo de atendimento que você vai oferecer, se você vai fazer psicoterapia... Pausa, gente. Vou voltar. Pausa. Eu vou voltar no item anterior. Você decidiu qual é o tipo de atendimento a fazer, certo? Aqui você precisa pensar, sugiro que você pense em duas coisas. Você pode fazer psicoterapia, você pode fazer avaliação psicológica, você está habilitado, certo? Pela graduação. Você pode fazer psicodiagnóstico, você pode fazer testes, você pode fazer vários tipos de atendimentos, certo? De prestação de serviços. Decida o que é que você vai oferecer. E decida o público. Que público você quer? Ai, Mari, quero todos. Tá bom. Ai, não quero muito esse aqui por enquanto. Tudo bem também. Lembra? Gera clareza para você. Definido isso, a gente volta para o ponto que a gente está agora do como, né? De qual o meio, qual o instrumento para você fazer o teu atendimento. Estamos no atendimento online falando do cadastro no EPSI e da resolução, certo? Que fala de atendimento online, faz algumas ponderações importantes. Se você vai para o atendimento online, não acho que é só você uba-uba chegar fazendo assim, atendimento online, tá bom? Se você for para atendimento online, você fez o cadastro no EPSI, você precisa do setting, do seu setting você precisa. Pode ser num espaço que você tenha dentro da sua casa? Pode, o seu compromisso é com sigilo, tá? Então você precisa ter um jeitinho de poder fazer o seu atendimento de forma sigilosa, mesmo que seja online, tá bom? E aí já fica a dica, você vai precisar dizer isso pro teu... outros assuntos de lives aqui, eu preciso pegar tem coisa para escrever. Você precisa pactuar isso com o teu paciente, que ele também precisa garantir o sigilo do lado de lá, certo? Mas você precisa ter esse espaço. Se você vai fazer atendimento presencial, você vai precisar procurar um espaço, certo? E aí, a minha dica, amores, por experiência do que eu vejo com vocês, do que eu vivi lá 10 anos atrás, do que eu vejo vocês vivendo ao longo do tempo, fuçem. Pergunta para colega, troca informação aqui, troca informação ali, porque tem muitos espaços com muitas formas de pagamento, com formas de cobrança, com plano. O que eu tô falando? Eu tô dizendo que assim, vai ter espaço, por exemplo, que vai te alugar o horário. E aí você paga só o horário. Pra mim, essa é a melhor alternativa se você não tem paciente, você tá começando. Você vai pagar só quando você tiver. Entendeu? Tem lugar que você aluga o período. Você paga sei lá quanto por ter, sei lá,
toda quarta-feira à tarde, e aí você tem um paciente, você vai pagar pela tarde toda, faça as contas, não seja ingênua, o que eu tô falando? Pesquisa, 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 não seja ingênua para você não pagar para trabalhar, certo? Então, fuce e arranje o seu espaço físico, certo? Se você for atender crianças, você precisa montar a tua caixinha lúdica, né? Se você for atender adulto, só o lencinho, só o teu relógio, né? O setting ali, tá tudo certo, tá bom? Ok, não caia no conto do vigário nessa história de local, hein? Não pague para trabalhar. Ache a forma que seja mais benéfica para você, para suas condições nesse momento, tá bom? Item 4, vamos para definição e elaboração na sua cabeça do contrato terapêutico e a definição dos seus honorários. Ai, Mari, vou ver isso depois. Não faça isso depois, porque daí o primeiro paciente vai fazer contato com você, você não vai ter o que falar. E aí você vai falar qualquer coisa, depois você vai se arrepender, vai querer mudar e vai ter mais dificuldade de mudar porque você já falou uma coisa. Então planeje. Eu tô dando um checklist, um passo a passo para você se planejar e estruturar o que é que você precisa, organizar sua vida interna e externa, o que é que você precisa para começar a atuar, certo? Então defina previamente o seu contrato terapêutico e o seu valor e os seus honorários. Mari, como é que eu faço isso? Contrato terapêutico tem uma live inteira e definição de honorários preciso fazer uma, né? Diz aí pra mim se você quer que eu faça uma live falando sobre valor de sessão e honorários. Acho que essa é uma dor muito comum entre todas nós e entre vocês, enfim. Mas, via de regra, só para não deixar você sem noção nenhuma, tem uma tabela de referência do CRP, troque informação com seus pares, converse com a sua supervisora, troque ideia, tá? Não vá ficar completamente fora do mercado, né, no preço, nem muito para baixo, nem muito para cima, que, né, isso vai dar certo, tá? Então faça isso previamente. Depois que você definir o contrato, né, e os seus honorários, pense em toda a parte burocrática do contrato aí, tá bom? Qual vai ser o combinado que você vai fazer em relação a valor, em relação à forma de pagamento, em relação à falta, em relação a cancelamento. Eu sei que a gente não tem muita noção disso antes da gente ter experiência, tá? Mas vislumbre o que é que fica bom para você, o que é que fica confortável para você. Quanto mais você conseguir delinear as coisas, mais facilidade de falar com o teu paciente você vai ter quando ele chegar, certo? Muito bem. Então, item 1, carteira de identidade profissional. Item 2, ISS. Item 3, decidir tipo de atendimento, então, modalidade de atendimento, tipo de atendimento público, né, junto aqui. E aí, dentro desse 3 também, depois que você definir o tipo, você vai pensar forma, né, aí sim modalidade, online ou presencial. E aí, 4, definir contrato e honorários, certo? 5, peraí, deixa eu tomar água. Ai, Mari, não posso começar atendendo? Pode, já pode. Já podia lá quando você fez o primeiro. Tô te ajudando a se organizar. 5, organize a sua agenda. Como assim, Mari? Que doida. Organize a sua agenda, faça um planejamento da sua agenda no sentido da sua disponibilidade, da sua vida, entendeu? Quais os horários que você quer atender? Quantos horários você quer atender? A tua sessão vai ser, lá no contrato terapêutico, né? A tua sessão vai ser de 50 minutos, vai ser de 1 hora, vai ser de 45 minutos, vai ser de 30 minutos, vai ser de 1h30, se for casal, por exemplo. Opa, gente, perdão. Ó.
esse negócio fica bem perto aqui do pé e vocês sabem que eu me mexo, né? Quem é minha aluna sabe que eu fico me mexendo, fico contida aqui pra não bater em nada e ainda assim eu bato. O que eu tava falando? Esqueci completamente. Esqueci. Ah, tempo de sessão. Não é isso que eu tava falando? Tempo de sessão. E aí, voltando pro item 5, organizar a sua agenda e sua disponibilidade. Quantos pacientes você quer ter no seu dia, na sua semana, no seu mês? Como que você vai disponibilizar essa sua energia e o seu tempo para isso? Organização de horários, contrato. Obrigada, gente! Obrigada, muito obrigada por quem tá aí me dando estoque de onde eu tava. Organize, planeje. Vai mudar? Obviamente que vai mudar, né? Não precisa ser assim tão rígido, mas até para que você, na hora que chegar um paciente, você não deixe ele escolher o horário. É claro que precisa ter um comum acordo. Tudo que eu tô falando é flexível, gente. Mas você também não dá pra você ficar à mercê, entendeu? Vai chegar um paciente que quer horário 10 horas da noite. Tudo bem, se você quiser atender 10 horas da noite, mas pra você, dá? Você funciona? Eu não consigo começar a atender 10 horas da noite. Começar a atender 7 horas da manhã, tem gente que atende, a gente vai na terapia 7 horas da manhã. 7 horas da manhã eu tô acordando, não dá pra mim, entendeu? Então, assim, esse item 5 é olhar pra você. Dentro dos seus desejos, dentro dos seus planos, dentro do seu funcionamento enquanto pessoa, que vai transbordar para o seu funcionamento enquanto profissional. Certo? Item 6. E só agora, no item 6, eu estou dizendo para você divulgar o seu trabalho. O item 6 é divulgar o seu trabalho. Divulgar o seu trabalho é você fazer captação. Na live da semana passada, a gente falou sobre convênio ser uma forma de captação e eu deixei a minha opinião e a minha experiência com esta forma de captação, certo? Provavelmente, se você for por aí, você vai precisar rever algumas coisas, talvez, por exemplo, em relação aos seus honorários, né, ao tempo de sessão, mas tudo bem, né? O que você precisa pensar aqui no item 6? Apenas que as pessoas precisam ficar sabendo que você está oferecendo isso. Olha como eu estou falando, gente. As pessoas precisam saber que você está oferecendo esse tipo de serviço. Isso é venda. Concorda comigo? Tudo bem, merece uma outra live de marketing pessoal, enfim, né? Disso que a gente não tem na graduação, tá bom? Mas é isso. As pessoas só precisam saber que você está oferecendo esse tipo de trabalho. Mari, como que eu posso fazer isso? Convênio é uma forma de captação? É uma forma de captação de clientes. Outras formas de captação de cliente. Agora, as redes sociais estão aqui bombando, certo? Mas são apenas uma outra forma de divulgar o seu trabalho e de captar clientes. É obrigatório? Não. É só uma outra forma. Assim como o convênio não é obrigatório, aqui não é obrigatório. Como era antes daqui, Mari? O que é que você fazia? Gente, fazia um cartãozinho de visita, entregava para as pessoas. Entregava lá onde eu fazia pilates, entregava nos médicos que eu conhecia, entregava não sei aonde. Quando eu comecei a ter a minha sala no prédio, ficava lá na recepção do prédio. Era assim, né? Você entregava para as pessoas. Fala para os amigos, fala para a família, para as pessoas poderem indicar, certo? Indicação. O trabalho da clínica e do consultório, ele funciona muito por indicação. Agora, com as redes sociais, não só mais indicação. Ele pensa que assim, ó, as pessoas chegam até a gente por um mínimo de conexão. Então, ou ela conhece você, já viu você,
né, já cruzou com você em algum espaço e se conectou com você e plantou uma sementinha de confiança, ou alguém em quem ela confia pediu, indicou, puxou, orientou, certo? Ou, sei lá, no convênio você olha lá a clínica e na fila de espera cai quem quer, né? Mas tô falando do movimento do particular. Então, contar para as pessoas, cartãozinho de visita, falar para os amigos, para a família, networking. O que é networking, Mari? Contato com outros profissionais do mesmo segmento, com outras psis, por exemplo, parcerias de trabalho com profissionais diferentes. Então, por exemplo, minha primeira paciente de consultório depois de formada foi uma paciente particular e foi uma paciente que veio por indicação de um médico, certo? Com quem eu tenho networking até hoje, é um especialista em dor crônica. Eu, enquanto psicóloga nesse segmento, foi assim que veio, entendeu? Só que essa pessoa, que é da mesma área, familiaridade, não é psi, é médico, precisava saber que eu estava oferecendo esse trabalho. Ok? Tem várias formas de captação de clientes, mas só agora no item 6 a gente está falando de você divulgar o seu trabalho e começar a captar os seus clientes, certo? Tô acabando, prometo, só tem até o 8. 7. Alguém chuta? Alguém chuta? Qual que eu coloquei como item 7 da nossa checklist? Encontrar... Não, ninguém chutou. Encontrar a sua supervisora ou o seu supervisor. Mari, mas já faz 2 anos que eu atendo e eu não faço supervisão. Pois é, sua louca. Miga, sua louca. Entendeu? Você deve estar sofrendo pra caramba. E provavelmente, sei lá, né? Poderia estar fazendo coisas melhor do que você está fazendo. Confio que você tem capacidade? Sim, teu diploma diz que você tem capacidade. Mas na prática, a gente sabe que a gente precisa de um processo constante de educação, né? De formação, de desenvolvimento enquanto profissional. E a supervisão é esse espaço, né? Nos termos aqui do mundo digital, é mentoria. Pra gente, psicólogo chama supervisão, né? A gente já conhece com esse nome há muito tempo. Mas é isso, encontre o seu espaço de supervisão. Como é que eu escolho um supervisor, Mari? Alguém com quem você se identifica. Alguém que tá 1 ou 2 passos, pelo menos, na sua frente, num caminho que você quer trilhar, que faz sentido para você. Alguém que tem os conhecimentos e as habilidades que você precisa. Por exemplo, não acabei de falar que minha primeira paciente foi uma paciente de dor crônica? A referência que eu tinha com quem eu me identificava de psicóloga com esse conhecimento era minha professora, que não era da abordagem da fenomenologia existencial, era da abordagem do psicodrama. É até hoje. Ela é psicodramatista. Adriana Loduca, querida. Um dia você me vê aqui, um beijo pra você. Psicodramatista. Mas eu já tinha escolhido a Fenô. Mari, tudo bem. Eu precisava dos conhecimentos dela sobre os pacientes de dor crônica. É óbvio que muito do que ela me falava tinha a ver com a teoria, né? Com esse cenário do psicodrama. Mas enquanto eu precisava daquele conhecimento e fazia sentido pra mim, era ali que eu estava. Tudo bem? Então, você vai buscar alguém que está alguns passos na sua frente no caminho que você quer trilhar. Alguém com quem você se identifica, alguém com quem você se sente acolhido. Mesmo processo de escolher terapeuta. Tá bom? É alguém que vai te acompanhar. É alguém que vai te ver. É alguém em quem você confia. É alguém que precisa te ver nas suas vulnerabilidades. Portanto, é alguém com quem você precisa confiar. Certo? Começou a atender, sugiro que você já se organize para procurar a supervisão. E por último, item 8. E aí já não tô falando mais do começar a atender, mas senti que precisava falar isso aqui, porque é uma dúvida muito grande. É fazer, suponhamos que você divulgou, certo?
Procurou supervisão? Eu posso começar a supervisão antes de atender? Pode! Você já parou para pensar que a supervisão pode te ajudar a se planejar? Então pode, né? Comecei a supervisão, comecei a atender e aí fiz o primeiro atendimento, primeiro paciente. Eu preciso já saber que para seguir nesse trabalho eu preciso fazer item 8, prontuário. Prontuário com regularidade. Dá para fazer uma live só de prontuário também. Não vou ficar falando muito mais disso, mas você precisa saber que você tem o compromisso, sim, de fazer prontuário dos serviços psicológicos que você presta. No caso aqui, a gente está falando do atendimento clínico, então você precisa fazer prontuário, você precisa ter o seu registro documental do trabalho que você está fazendo. Mari, ele é igual àquele da faculdade, que cada sessão era um relatório gigantesco, e toda sessão, e toda semana? Não, não precisa ser dessa forma, tá? Ele pode ser periódico, ele não precisa ser de toda a sessão, mas ele precisa ser constante, tá? Você precisa ter tudo o que acontece em relação à demanda, ao objetivo do trabalho, aos procedimentos que você faz, aos encaminhamentos, aos documentos que eventualmente são produzidos, tudo isso precisa estar registrado e o prontuário tem que ficar por 5 anos arquivado. Atende o paciente uma vez, prontuário desse paciente de uma sessão, guarda por 5 anos. Tudo bem? Dúvidas? Retomando, para quem... Eu pus o caderno lá, desculpa, fiquei com a orelha aqui na câmera. Espaço para vocês deixarem dúvidas. Deixa eu ver que horas são. Muito bem, tô no horário. Linda, maravilhosa. O objetivo é fazer de 30 minutos. Estou em 30 minutos. Manda sua dúvida, pode ser na caixinha de pergunta ou aqui nos comentários. Retomando, para quem chegou depois, a gente fez um passo a passo de todas as coisas que você precisa organizar e se planejar e pensar para você começar a fazer atendimento clínico dentro da área da psicologia, tá bom? Rapidamente. 1. Cadastro no CRP, sua carteira de identidade profissional. 2. Seu cadastro na prefeitura como autônoma, ISS. 3. Decidir qual o tipo de atendimento que você vai fazer, pensar no público que você quer atender. E a modalidade, como, local, você vai fazer online, você vai fazer presencial. Se é online, você tem uma outra checklist. Se é presencial, você tem outra checklist, tá? 4. Definir seu contrato terapêutico. Assista a live de contrato terapêutico que tá aí gravada no feed. Nos vídeos tá gravada a live de contrato terapêutico. Definir o contrato terapêutico com suas regras de funcionamento e os seus honorários, valores, formas de pagamento, falta, enfim, como é que vai funcionar essa estrutura para você. 5. Organizar a sua agenda e a sua disponibilidade. Como é que você, enquanto pessoa, na sua vida, no seu lifestyle, naquilo que faz sentido para você, naquilo como você funciona, quer oferecer? Como é que você tem de agenda, horário, tempo, período, certo? Não tem problema, é planejamento. Tem problema que você não saiba que não tem o paciente ainda. É planejamento, que é que você vai disponibilizar. Depois que o paciente chegar, vocês ajustam. Quanto mais clareza você gera sobre esses processos, mais fácil fica o trato com o paciente, mais fácil ficam algumas pequenas coisas do cotidiano que vão acontecendo, tá? Fica a dica. 5. Organizar sua agenda. 6. Divulgar o seu trabalho oferecido. As pessoas precisam saber o que você está fazendo. / captar clientes. 7. Escolher sua supervisão. Individual, dupla. Individual, grupo, dupla. Faz uma live de prontuário, por favor. Combinado. Vou pôr aqui na lista de pedidos de lives. Tá bom? 7. Escolher a supervisão. 8. Prontuários com regularidade. Tudo bem? Um pedido de live de prontuário? Nenhuma pergunta? Eu vou fazer os meus recadinhos finais pra gente se despedir. Primeiro recado. Ai, peraí, gente. Não consigo. Primeiro recado.
recado de sempre, live toda segunda-feira às 17h30, com exceção da próxima segunda. Mores, vou tirar férias, tá bom? E aí vou me dar o direito de não fazer absolutamente nada. Eu já estou de férias de um trabalho, aqui com vocês em outro trabalho, né? Do consultório e do núcleo existência como um todo. Não estou, vou tirar a semana que vem de férias de tudo, então não farei live semana que vem, tá bom? A gente volta na live segunda-feira, dia 25. Então, nossa próxima live é daqui 15 dias, tá bom? Mas fica com esse registro, a semana que vem é exceção, tá bom? Fica com esse registro de que toda segunda-feira às 17h30 tem live. Muito bem. Para quem ainda não está na nossa comunidade, no nosso canal gratuito do Telegram, link tá lá na minha bio, entra lá se você quer ficar um pouquinho mais perto do que aqui no Instagram, tá bom? Lá você vai receber um conteúdo exclusivo toda semana, a gente pode seguir batendo um papinho sobre as coisas que são postadas lá. E lá também eu divulgo para você todas as atualizações, ou qual é a live da semana, quando tem alguma novidade, alguma oportunidade dentro dos meus serviços, eu também compartilho com vocês diretamente lá no canal, tá bom? Então, fica o convite aberto para quem quiser, gratuito, o link tá na bio. E o terceiro recado, se você quer fazer supervisão comigo, me chama no direct, tá bom? Vamos conversar, deixa eu entender qual é a tua necessidade, deixa eu entender se eu posso te ajudar. Tem supervisão em grupo, tem supervisão em dupla, tem supervisão individual. Se você sente que você me quer mais pertinho ainda, né? Se você sente que você me quer acompanhando o teu trabalho, me chama, tá bom? Me manda uma mensagem e me chama pra gente ver se dá match para que eu possa ser a sua supervisora, a sua mentora na sua vida profissional. Como psicóloga, especialmente como psicoterapeuta, mas não só, tá bom? Como psicóloga como um todo. E grupo de estudos continua aberto, então nosso grupo de estudos sobre a prática clínica, fenomenológica e existencial ainda tá rolando, tá bom? Se você tem interesse em saber como é que funciona, ele é assíncrono, ele é aberto, estudante, formado, em crise com a Fenô, amantes da Fenô, desconhecidos da Fenô, tá tudo certo, tá? A gente tá lendo conversa sobre terapia, o grupo de estudos está rolando e está aberto. Queremos muito que vocês venham, são todos muito bem-vindos para contribuir com essa nossa discussão, com esse nosso aprimoramento da teoria, tá bom? Me manda mensagem também. Então, se você quer a supervisão, fala, Mari, queria saber da supervisão, ou só me chama para conversar e a gente vê o que é que faz sentido para você, tá bom? Só para dizer que o grupo de estudos ainda está aberto, recebendo pessoas. É isso. Não esqueçam que semana que vem estou de férias, tá bom? A gente se vê de novo ao vivo aqui. Muito obrigada. Bom descanso para quem também está de férias. A gente se vê de novo daqui 15 dias, na segunda-feira, no dia 25. Eu posto para vocês o tema da live, qual é a live do dia, ponho nos stories e vou aquecendo e vou lembrando que a gente volta daqui 15 dias na segunda, dia 25/7, às 17h30. Um beijo, boa noite!